estudar o Sermão do Monte, todo ano a gente tem um tema, né? Ontem a gente falou sobre felizes os que choram. E expliquei um pouquinho esse paradoxo. Parece um paradoxo grande de você dizer que alguém é feliz por chorar, quando o mundo nos educa e nos ensina que quem quer ser feliz não deve chorar, deve evitar as lágrimas, né? Começamos um bocado. Bem, depois falei sobre bem-aventurados os mansos, felizes os mansos também. A gente conversou isso no segundo tempo, não foi? E o terceiro tempo foi outro tema. Bem, vamos ver se a gente quebra pelo menos o felizes os que têm fome e sede de justiça. Ele vai dizer que aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos, né? Serão saciados. O Senhor ele já tem uma promessa pelo profeta Isaías dizendo que todos que têm sede, ele falou, vem a mim, vinde às águas. E quem não tem dinheiro, vem, comprai, comei. Sim, vem, comprai. Sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por muito tempo, eu fiquei pensando. Esse texto já me confronta há muitos anos, né? Na verdade, o Sermão da Montanha já me confronta desde que eu entendi o valor dele. Acho que eu expliquei a vocês aqui. No primeiro dia, eu gastei aqui uns 40 minutos, 2 blocos de 20, falando sobre a importância do Sermão do Monte e também contei uma experiência prática de como esse texto ele é importante para a minha vida, como Deus me disse, me falou da importância de viver e praticar o Sermão do Monte. Desde então, o Sermão do Monte virou aquilo, sempre nele. Vira e mexe sempre nele, olhando, esquadrinhando, pedindo a Deus entendimento, porque eu entendi que aquele que ouve os ensinos do Sermão do Monte e pratica, ele constrói na rocha de verdade. E eu sei que construir ninguém consegue na sua própria força. Na rocha do Senhor ninguém faz na própria força, mas também é importante saber o que Deus espera, o que de verdade está aí nesse ensino. E eu comecei com vocês aqui o primeiro dia falando dessa felicidade do reino de Deus, como Jesus disse que a pessoa alcança a felicidade no reino dele. E totalmente diferente do mundo, o homem no reino de Deus é feliz quando se esvazia, quando é um pobre de espírito, ele é feliz quando chora, ele é feliz quando ele experimenta mansidão. E agora Jesus vai dizer também que felizes são os que têm fome e sede de justiça. Aqui é outro momento complicado para nós, difícil, né? Quando começou a pandemia, acho que logo em março, 18 de março, deu início à pandemia. Logo na sequência, a gente começou a fazer lives, né? Muitas lives. E uma das lives que eu lembro que compartilhei da minha casa, eu usei até um vídeo depois para nós divulgar, eu usei um vídeo da minha netinha, Laura, quando ela era bem nozinha ainda. Houve alguma coisa lá com a tia, acho que ela pegou um batom, passou na boca, bem pequenininha, passou na boca. E a tia, quando viu o batom na boca, falou assim, você não vai sair assim comigo, não. Você vai ficar aí com esse batom. Brincando com ela, e ela falou assim, isso não é justo. E saiu muito irritada com aquela história, lembra? É isso mesmo, a frase era essa, isso não é justo. Muito zangadinha, que ela é forte. Muito zangadinha, isso não é justo. E saiu. Eu peguei carona ali para falar sobre essas queixas que a gente faz quando diz assim, isso não é justo. E passei ali em alguns textos com os irmãos, onde pessoas de alguma forma, de alguma maneira, elas achavam que aquilo que estavam vivendo não era justo. Claro, quando você pensa que algo não é justo, é porque você tem um padrão de
justiça. Você crê que você tem a tua justiça, justiça própria, né? Aí você, por conta dessa justiça, teu padrão, tudo que não está dentro do crivo da tua justiça, para você é injusto. Aí você vai dizer, isso é injusto, injusto. E esse crivo de justiça pode trazer, por exemplo, até um problema com Deus. Porque em algum momento, de verdade, você pode achar que Deus é injusto contigo. Que Deus não foi justo. Eu já ouvi gente dizer isso. Deus não foi justo comigo. Já ouvi mesmo. Já vi muita gente magoada com Deus de forma inconsciente. E já vi gente magoada com Deus de forma consciente. Eu até acredito que muitos ateus que existem hoje nesse planeta são ateus porque tem uma história com Deus mal resolvida. Eu creio que daí que vem o ateísmo de muitos, né? Eu conheço, por exemplo, a história de 2 ateus famosos e um dia li alguma coisa sobre a história deles e dei conta que eles tinham um problema com Deus. Um se chama Steve Jobs, que morreu já, que é o pai da Apple, né? E o outro é justamente um companheiro que foi um companheiro dele de faculdade, que depois ele acusou o cara de ter roubado os planos do Windows, lembra lá? Que é o Bill Gates. Então, esses 2 homens famosos no mundo por causa da informática, esses 2 homens, eles se tornaram ateus. O Bill Gates, segundo li nessa revista, na revista, acho que eu até li isso em algum momento aí, acho que no avião, algum canto desse. O Bill Gates se tornou ateu porque quando ele era menino na escola dominical, na vida da igreja, ele ficou com a irmã doente, a irmã parece que contraiu um câncer, e ele então pediu a Deus para Deus curar a irmã dele do câncer, e a irmã dele morreu. Quando a irmã dele morre, ele então diz que não acredita mais em Deus. E Steve Jobs, também numa escola dominical, ele leva uma revista para a escola dominical, uma revista dessa americana famosa, com as fotos ou com a matéria, uma matéria jornalística, contando sobre a fome na África. Então, a fome na África, as crianças passando fome, coisa e tal. E ele teria feito uma pergunta para o professor de escola dominical, dizendo o seguinte, falando o seguinte, Deus sabe dessas crianças, Deus tem conhecimento dessas crianças, Deus, o Senhor, ele é todo poderoso, ele é todo amor. Aí começa essas perguntas que eu já falei com vocês antes aqui, né? E aí o professor falou assim, não, Deus é todo poderoso sim, Deus é onisciente, onipresente, coisa e tal. E ele falou assim, então, onde está Deus que não vê a miséria dessas crianças aqui? E eu acredito que o professor não teve resposta para ele, e ele então saiu dali e nunca mais voltou. E se declarou até a morte, não sei se mudou, se chegou a conhecer Jesus antes de morrer, mas antes de morrer ele se declarava ateu. Ateu. Então, eu acho que o ateu, a maioria tem esse problema. Um dia ficou magoado com Deus. Mas tudo começa, a meu ver, por você considerar que Deus é injusto. Deus é injusto. E eu vejo padrões assim muito interessantes. Por que eu estou falando de justiça? Porque aqui o bem-aventurado, o feliz, é o que tem fome e sede de justiça, mas eu quero te falar, não é qualquer justiça. Eu já vi gente dizer assim, uma moça, inclusive, falou isso. Franco, eu não acho justo, eu me preservei esse tempo todo, me guardei esse tempo todo, e agora, não sei o que e tal. Ela estava num relacionamento complicado lá, e estava atribuindo como se Deus fosse injusto com ela, porque ela se guardou, e na hora H Deus não respondeu, Deus não atendeu a necessidade dela lá, sentimental. Eu falei para ela, filha, mas você acha que é uma troca? Você acha que você se preservou trocando com Deus alguma coisa? Isso é um espírito de troca. Isso aí quem faz isso é católico
faz promessa para Deus fazer coisa. Eu te dou, você macumbeiro também faz, vai lá, oferece uma bugiganga para o capeta e depois troca. Com Deus não há troca. Com Deus há arrependimento, há metanoia. Você se arrepende. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa, quando você não peca, quando você não entrega teu corpo à prostituição, quando você não deita com outro homem, você não está fazendo bem a Deus, Deus está fazendo bem a você. O benefício aí, a beneficiada é você. O sexo ilícito traz danos à tua vida que pode te marcar para a vida. Se você hoje faz por prazer, ou até com raiva de Deus, ou até dizendo que Deus foi injusto contigo, mas amanhã esse mesmo Deus vai te ajudar, vai te curar, porque você vai precisar de cura. Você vai precisar que o Senhor entre na tua vida e te restaure. Porque você, nesse estilo de vida, você vai ser uma pessoa maculada, triste, culpada. Você vai viver drama, você vai abrir porta para o diabo te massacrar. E o diabo não brinca. O diabo, você nem precisa abrir porta para ele. Você só precisa abrir uma brechinha que ele mete o pé ali e você não consegue fechar mais, entendeu? E depois ele entra, invade a tua vida. E aí ele te destrói e destrói rápido. Nem precisa de muito tempo, não. Ele te puxa para baixo e vai. Em suma, as pessoas têm essa coisa de, pô, mas eu fiz, Deus não fez, tal. Tudo com base na justiça humana. Com certeza aqui o bem-aventurado, o feliz, não é aquela pessoa que tem sede e fome da justiça humana. A justiça humana, Isaías também disse que é trapo da imundícia. É um módice, desculpa, módice é uma marca antiga de absorvente. É um absorvente íntimo, é um pano, um trapo, onde as mulheres se limpavam, não sei se também era usado para outra coisa, para as fezes, é um trapo da imundícia. É assim que Deus vê a justiça do homem. De vez em quando em vez, a gente no discipulado, no relacionamento, no momento pastoral, a gente vê o que travou a vida de uma determinada pessoa e você vê que é o problema da justiça, da injustiça. Isso não é justo, Deus não sei o quê, esperei, orei, Deus não falou, aquelas crises todinhas. E aí você tem que parar e pastorear a pessoa, né? E é muito interessante. Vou tentar terminar assim com vocês. É muito interessante o padrão de justiça divino. Padrão de justiça de Deus. Eu vejo os crentes brigando por qualquer coisa pelos seus direitos, dizendo não é justo, como a minha netinha disse, né? O menino lá que chamou Jesus falou, mestre, fala com meu irmão para ele repartir a minha herança comigo, tal. Pá. Engraçado, Jesus responde a ele assim, quem me constituiu juiz entre vocês? Jesus é juiz. Por que Jesus perguntou aquilo? Não, Jesus é juiz, mas ele é juiz sobre nós. Ele não é juiz entre nós. Jesus não entra numa causa que você já acha que sabe quem venceu. O cara queria que Jesus chegasse, não julgasse, na verdade. Queria que Jesus influenciasse o irmão dele, para o irmão dividir a herança com ele. Ele não queria que Jesus julgasse a causa. Ele já tinha o julgamento dele, já tinha a justiça dele já pronta. Ele achava injusto o irmão dele, que devia ser judeu mais velho, o mais velho que tinha administração da herança. Então ele naturalmente achava injusto já. Ele já tinha sentença dentro dele. Então ele não pediu Jesus para julgar. Ele pediu Jesus para dizer para o cara que devia estar ouvindo ele, devia ser um discípulo de Jesus, fala para o teu discípulo aí para repartir a herança comigo. E Jesus então responde para ele, mas quem me constituiu juiz entre vocês? Essa é a primeira pergunta de Jesus. Jesus segue dizendo, segue falando com ele, cuidado com a avareza. Opa! O que o cara chama de justiça, Jesus diz que é avareza. Cuidado com a avareza, você está sendo avarento, está amando dinheiro. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O que para o cara era justo, Jesus falou que era avareza. O que para o filho pródigo que saiu de casa e pediu a herança era justo, Jesus
falou para ele, depois na história, que ele era um precipitado, um egoísta, que tomou a bênção de Deus precipitada, a herança. Lembra de Provérbios dizendo que aquele que precipita a herança, que toma posse da herança precipitadamente, seu fim será maldito. E o filho pródigo provou o texto de Provérbios integralmente. Ele antecipou a herança, comeu a merenda antes do recreio, e depois provou a desgraça lá na frente. Mas para ele, muito claro, quando ele pede a herança para o pai, ele acha justo que o pai reparta com ele. Justo. Esses padrões loucos de justiça. E um dia eu perguntava para uma pessoa, falei, você acha justo? Você acha justo alguém, o inocente, pagar pelo culpado? E a pessoa foi na hora, ela já estava incrementada, né? Claro que não é justo. Como é que a pessoa que é culpada vai se ver livre de uma situação e vai passar a culpa para o inocente? Deixei ela derramar toda a cólera e eu falei assim, mas eu quero te lembrar que como crente, cristão, evangélico, sei lá o que você de fato é, você só está se declarando filho de Deus porque o inocente Jesus assumiu a tua culpa. Então, na justiça de Deus, foi possível a substituição. Falei até com a menina aqui, uma advogada aqui no sertão. Conversamos também lá, na casa da família. Lá. Na justiça de Deus, o inocente morreu pelo culpado e você hoje é beneficiado por isso. Você é beneficiado pela justiça de Deus, não é pela tua justiça. Porque na tua justiça, jamais Jesus morreria por nós. Não é a justiça do homem que a gente deve ter sede. A gente deve ter sede da justiça divina. Ela é diferentona da nossa. A justiça de Deus é diferentona da nossa. Jesus falou, se alguém demandar você, se alguém entrar em litígio contigo por causa da tua essa camisa bonita que você ganhou aí da Nike, aí, dá a ele também tua bola, tua chuteira, tua capa. Vai dando tudo para ele. Você não precisa brigar por isso. É outro padrão, é outro nível, como diz o atleta do Flamengo, é outro patamar. É outro negócio. A justiça do reino é outra coisa. E é interessante que Jesus anima os discípulos a buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e mais o quê? E a sua justiça, pô. Não é o reino de Deus apenas, é a justiça do reino de Deus. Boa. Agora vou terminar mesmo. Quantos minutos eu tenho aí? Eita, vou tentar contar a história em 2 minutos para você. Mas ligeira. Só para te dar um pouquinho da justiça do reino de Deus. Um garoto lá no Chile, quando completou 18 anos, assim, um reino entrou na vida dele. Muita força. Ele então começou a confessar os pecados, tratar da vida. E nessa coisa de trazer pecado à luz, ele trouxe à luz um pecado de que quando ele tinha lá uns 16 não menos, uns 14, 15 anos, ele subiu em cima de uma garotinha lá, que devia ter uns 10 ou 9 anos, acho que é isso. Ele subiu em cima para fazer aquilo que quando eu era criança eles chamavam de saliência. E ele resolveu confessar aquilo, falou para o pastor dele, e o pastor falou assim, cara, restaura com essa família, fala com o pai lá, com a mãe. E ele foi lá, corajosamente, cheio de fé, falou com o cidadão lá, o pai da menina, e o cara ficou irado. Ele tinha 3 filhos, né? Uma filha maior, tinha um menino cadeirante, portador de deficiência, que foi assim, e essa menina é menor, que o cara disse que subiu em cima. Bem, o pai ficou irado.
pai ficou irado, casa de polícia, vou levar esse cara para a polícia. A lei no Chile, como ali em vários lugares do mundo, é tão rigorosa quanto aqui, defendendo a criança, abuso, aquela coisa toda que você já sabe. E aí o pastor, assim, muito cauteloso, porque envolve menor, envolve aquela história toda. Embora a história era passada, o cara era maior, mas quando ele fez ele era menor, ele tinha subido lá quando tinha uns 15, 16 anos dele. Ele estava contando ali 3 anos depois o fato, mas o pai queria, porque queria levar a coisa para a delegacia lá para. E o pastor falou assim: você quer levar isso para a jurisdição humana? Não, tem que ser justiça e tal, é paz, justiça, tá bom, tem que levar. Tá bom, então vai. Eu vou contigo lá então. O pastor se colocou à disposição. Enquanto o pai se prepara, o telefone do pastor toca e o pastor atende e é a filha mais velha do cara dizendo: pastor, eu preciso falar muito contigo. Eu falei: estou aqui no meio de um assunto aqui. É urgente? Ela falou assim: muito urgente. Eu preciso falar contigo agora, eu não aguento mais. E ele então falou: então tá bom, fala. Puxou no cantinho assim, fala, o que está vendo? Então a menina abriu que alguns anos antes ela abusou do irmão dela na cadeira de rodas. Abusou do irmão. E ela confessa para o pastor. E o pastor então espera, tranquilão, a história, ora com ela, perdoa ela lá e tal. Quando o pai chega já prontinho, cheirosinho para ir para a delegacia, ele falou assim: cara, a gente tem 2 casos para levar para a polícia. 2? 2. Então, acabei de receber agora. Já que tu vai levar um, leva o segundo também. Aí o cara: quem foi? Olha, uma menina que abusou de um rapaz cadeirante. Um filho, pô, o cara tinha filho cadeirante, é que a fúria dele foi lá no pícaro, né? O vulcão entrou logo em erupção, ele tem que pegar essa garota. Quem é essa infeliz? É a tua filha. E aí o chão abre. O salmista diz: como um pai se compadece do seu filho, assim eu me compadeço de você. A compaixão de Deus é uma compaixão diferente, gente. Não é a compaixão de um juiz aí qualquer. É de um pai. Olha, nós nem colhemos tudo que plantamos. Ai de nós se colhêssemos tudo que plantamos. Por misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã. Nós não somos consumidos. Por causa dessa misericórdia de Deus, que a gente não é consumido, gente. E ela se renova a cada manhã. Eu não sei se você curte isso, eu curto. Quando eu abro o olhinho, eu digo: as tuas misericórdias se renovaram. Que boa, nova, as misericórdias são novas. E elas, por causa dessa misericórdia. Porque misericórdia é isso. Misericórdia é quando a justiça tem que ser feita. E você usa de misericórdia com aquela pessoa. Você não faz a justiça que ela merece. Você usa de misericórdia. A Escritura diz que as misericórdias de Deus se renovam. E não apenas diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E ainda diz que Deus tem prazer na sua misericórdia. Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. E a justiça de Deus, ela é santa, ela é pura, ela é imaculada, ela é perfeita, ela é exata. Mas Deus também se enche de misericórdia dessa raça pecadora que somos nós. Por isso que eu falei ontem, mais miserável, como a gente cantou, né? Mais miserável dos homens que sou. Deus se enche de compaixão de nós. Deus é tão maravilhoso que o Senhor, eu sei que alguns defendem que Deus ama alguns e odeia outros por livre escolha. Eu sei que essa teologia é forte no meio dos jovens, principalmente, né? Essa famosa teologia calvinista que agora rebatizaram por reformada. Mas eu sei que isso é forte. Não, Deus ama quem quer. Deus ama. Mas o mesmo pensamento que Paulo diz, que Deus, a partir do capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, o mesmo momento que Paulo diz que Deus, na sua soberania, amou Jacó e aborreceu Esaú, é na mesma sequência de 10, se você seguir lendo, você vai ver que Deus, esse Deus, cheio de misericórdia, ele resolveu o problema da raça humana assim, encerrou todos debaixo de desobediência para ter misericórdia, todos. Foi assim que ele encerrou a questão. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há. Não tem ninguém melhor para Deus e pior. Não tem ninguém que ele possa dizer assim: não vou amar porque tu é muito ruim. Ele vai dizer assim: todos são péssimos
e aí todo mundo está encerrado debaixo da desobediência, para poder exercer misericórdia com todo mundo. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus não amou alguns. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus quer que todos sejam salvos. Não alguns, todos sejam salvos. A Bíblia não mente. É aquilo ali mesmo. Alguns não conseguem compreender, porque acham que Deus... Como é que Deus joga no inferno alguém? Só pode ser predestinado. Não, amado. Deus não joga. Nós escolhemos o inferno. O inferno é uma escolha. Porque Deus convida todos para a festa. Mas nós podemos dizer, não quero ir. Ponto. Quem faz a escolha do caminho mal é o homem, não é Deus. Pô. Então Deus te chama, te ama, abriu o caminho para você, preparou tudo para você e você não quer entrar, porque tu se acha. Ou até pensa, como um amigo meu, do meu tempo de juventude, filho de crente, eu dizia para ele assim, Melinho, vamos lá no culto da tua mãe lá, porque a mãe dele era tão maneira. Então, imagina uma coroa maneira. A gente aprontava todos, a coroa era muito maneirinha. Eu dizia assim, pô, Melinho, dá uma moral pra velhinha lá, cara. Vamos lá naquele culto, ela é tão maneirinha. Ele falou, pô, vamos não, ô Pintinho, vamos não. Ó, cara, deixa eu te falar, eu vou ser igual ao meu pai. Meu pai curtiu a vida, viveu, arrebentou a boca do balão, fez tudo, depois se converteu. Só que esse meu amigo, alguns dias depois, num carro que já quase tinha matado nós dois, com o Denise junto, pegou a estrada do Catonho, uma estrada famosa lá no Rio, lá, que sai do subúrbio para a praia, numa daquelas curvas meteu um bugre no poste, voou e ficou colado no poste. Ele saiu do bugre e ficou colado, morreu assim, repentinamente. Cheguei no quartel de manhã, a Denise me ligou para dar essa péssima notícia do meu amigo. Aquilo me balançou tanto, você não faz ideia. Como aquilo ali preparou a minha entrada para conhecer Jesus. Porque a partir daquela situação, eu comecei a refletir a vida. Falei, cara, ele disse que ia viver igual o pai dele. E aquilo ficou vivo dentro de mim. Que ia curtir a vida, aprontar, fazer tudo. Mas vocês dizem, mas Deus jogou ele, amado, ele escolheu aquilo, ele é que fez aquela maluquice, ele é que pegou a cachaça, bebeu, ele que foi para a curva, ele é que meteu o carro no poste, ele que fez, ele fez. Ele fez. E eu te garanto que a mãe dele orava por ele. Mas ele escolheu aquele caminho. Então não diga, Deus te lançou. Diga, eu rejeitei. Porque quando nós enfrentarmos o tribunal do Senhor, porque a vinda do Senhor está próxima, ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Toda desculpa que a gente dá hoje para os homens, eu quero ver você dar para Deus. Toda desculpa que a gente dá para o pecado, dá para o pecado, se quiser. Mas eu quero que você olhe no rosto de Jesus, nos olhos de Jesus e diga, dá essa versão tua aí. Dá essa versão doentia para ver se funciona. É uma justiça sim, mas é cheia de misericórdia. Tanta misericórdia que Deus colocou o inocente lá para morrer por alguém que nunca, jamais teria a chance, a oportunidade de entrar. Nenhum de nós, pelos nossos méritos, pela nossa santidade, pela nossa piedade, seríamos capazes de entrar. Deus abriu esse caminho, vivo santo. Amém? Você pode dizer amém? Agora, quem tem fome e sede de justiça de Deus? Quem tem, certamente será saciado. Amém?